Estamos hoje conversando sobre turismo indígena com Marcos Wesley de Oliveira, coordenador do programa Rio Negro do Instituto Socioambiental, Israel Valigora, sócio fundador da empresa Ambiental Turismo, e Adriano Caraí Poti, liderança da aldeia Tenondé Porã de Parelheiros, em São Paulo. Vamos continuar falando sobre essa sessão, na verdade não é uma sessão, essa trilha que vocês fizeram até o Iaripó. Eu queria que você comentasse um pouco, porque inclusive a gente tem imagens dessa expedição que foi feita. Enquanto a gente roda essas imagens, você explica um pouquinho pra gente do que se trata. Tá, joia. Vamos rodar. Então vamos começar conversando. Primeiro, assim, são 8 dias, essa expedição serão 8 dias, mais de 30 quilômetros de caminhada até o pico. Essa expedição, você vai ter que ir até São Gabriel da Cachoeira, né, no Alto Rio Negro, que é uma cidade belíssima, que tem uma população formada 99% de indígenas da região, de 23 etnias. Para quem não conhece, é uma cidade interessantíssima, cidade indígena mesmo. Sim. Você tem que ir até lá. De lá, tem que pegar um carro tracionado, porque a gente percorre 88 quilômetros numa estrada de terra bem difícil. E chegamos à beira de um rio. E ali os Yanomami desceram de barco, a gente tem que combinar isso, e nos pegam ali naquele trecho, que a gente chama de Porto Sul. E ali são mais ou menos de 6 a 8 horas de barco até a comunidade de Maturacá. No outro dia, você dorme em Maturacá, na sede da associação, que chama AIRCA, que é a gestora desse projeto. Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes, é o nome da associação. No outro dia é 1 hora de barco, aí você chega no começo da trilha. Sim. E aí são 4 dias subindo, e você sai de 90 metros de altitude para 2.995, que é a altura do Pico da Neblina, do Iaripo. Bom, a gente anda 4 dias, no 5º dia você ataca o cume e volta, e depois 3 dias voltando de caminhada, e depois um dia de barco e carro tracionado até São Gabriel. Então, no total, 10 dias de viagem, 10 dias, saindo de São Gabriel da Cachoeira. Vamos agora ver as imagens. E daí podemos ir falando por cima, mas roda as imagens pra gente. Aí. Tá. Você estava comentando, Israel? Pode falar. Não, enfim, essa iniciativa ela acabou também trazendo conversas, discussões, né? A presença das mulheres na expedição, tradicionalmente eram os garimpeiros que levavam, só empregavam os Yanomami como mão de obra barata. E o fato dos Yanomami assumirem a gestão do projeto também praticamente forçou a presença das mulheres também na expedição. Sim. A montanha é sagrada para os Yanomami, tem uma série de visões sobre a forma como eles veem é diferente da nossa, né? Um mundo mágico de espíritos. E para o mundo feminino isso também tem restrições. Então forçou também toda uma discussão e uma abertura de espaço. Tem uma associação feminina das mulheres Yanomami também bastante atuante, né, cada vez com mais protagonismo também. Com certeza nos próximos anos vão se abrir outras formas de visita também, muito mais abertas à cultura, a forma como os Yanomami lidam com a floresta, a forma como eles veem o mundo. Sim. Acho que essa palavra é muito importante, desse protagonismo, dar o protagonismo para os indígenas, para que eles sejam responsáveis por todo esse processo. Justamente. Né? Eu acho que a portaria ela força isso, até porque a portaria ela exige da comunidade indígena, não é do agente externo. Sim. A comunidade tem que se organizar, apresentar o plano à FUNAI, acho que isso é uma coisa muito positiva, né? E ela força necessariamente também uma conversa na comunidade sobre distribuição de recursos, sobre participação, sobre o que mostrar, né? Então tem sido um processo interessante. Nos Craô aconteceu assim também. Os Craô inauguraram, Craô é um povo que já esteve espalhado ali pelo sul do Maranhão, Piauí, oeste do Pará, norte do Tocantins. Hoje tem uma grande área muito bonita ali no norte do Tocantins e também tem um programa de visitação, inaugurou esse ano, ligado a algumas cerimônias tradicionais, e algumas pessoas visitaram também, voltaram deslumbradas, como costuma acontecer, né, quando você entra em contato com esse mundo ainda que pensa, né, a natureza, o mundo, a relação entre as pessoas de forma muito diferente da nossa, né? Sim.
Então, esse também é sempre um choque cultural, né? Sim. A gente tem levado principalmente grupos de estudantes, é uma vontade dos chavantes. Eu acho que cada povo vai ter um arranjo, depende do tipo de programa, mas eu acho que a gente está, com esse programa de visitas, está abrindo a possibilidade de construir uma outra visão sobre uma outra forma de relacionamento entre pessoas e pessoas com o mundo também, né? Eu acho que isso que as comunidades indígenas podem e estão trazendo na hora que te convidam para entrar dentro da aldeia deles e perceber como é uma outra forma de viver, onde o dinheiro não é a única divindade, né? Sim. Como é para a nossa sociedade, né? Mas o Marcos chamou atenção sobre essa questão da geração de renda, que é bastante importante Muito também. importante. Tem tido impacto na aldeia? Como que tem sido, Adriano? Olha, tem, né? A gente tem que trabalhar isso com todos, né? Dentro da comunidade também, né? Que realmente o dinheiro não é o principal foco, né? Da questão nossa lá do turismo, né? Até porque a gente está num território que não tem muitos recursos, né? Se a gente for viver só do turismo, pensando só no dinheiro, né? Fazer artesanato todo dia, sem parar todo mês, aí vai chegar uma hora que não vai ter mais nada para a gente fazer ali, produzir. Sim. Vai poluir os rios, vai juntar lixo, né? Por isso que a gente pensa dessa forma, né? De ter o turismo só 3 vezes por semana, né? E conscientizar também os parentes nossos com relação a isso, né? Claro. Marcos, como que vocês têm pensado em construir isso com outros povos indígenas? Como que isso tem acontecido? Porque os Yanomami, o Israel citou algumas outras etnias. Como que isso vai agora se viralizar de certa forma? Porque precisa desse intermédio de institutos ou da própria FUNAI. Como que isso tem acontecido? Olha, a região do Alto Rio Negro, na minha opinião, ela tem uma vocação para o turismo, para o ecoturismo. É uma região que tem belíssimas paisagens, tem uma variedade de paisagens, também tem o ponto mais alto do Brasil, que é o Pico da Neblina, que é o Iaripo, e tem uma riqueza cultural gigantesca, né? São 23 povos indígenas, várias línguas diferentes, costumes diferentes, e isso é realmente uma riqueza da região muito maior do que a riqueza mineral. Então, o ISA está sendo convidado para, o ISA e outros parceiros, mas o ISA está sendo convidado para apoiar diversas iniciativas das comunidades indígenas para desenvolver o turismo em suas regiões. Eles não querem que venham agências que possam simplesmente trazer os turistas e contratá-los como carregadores. Eles querem agências que sejam parceiros e que os ajudem a fazerem a gestão do turismo na região. Esse é um sonho de futuro para a região, no qual o Instituto Socioambiental se vê e acha que pode contribuir. Tem um outro sonho de futuro para a região, que é muito falado, inclusive, hoje no governo, que é a exploração mineral, né? E que a gente vê como, inclusive, opções de desenvolvimento que são incompatíveis, né? E a gente percebe que muitas comunidades indígenas preferem e querem o turismo como o desenvolvimento para aquela região. Pra você ter uma ideia, entre os Yanomami, um dos objetivos deste projeto é que muitos jovens hoje envolvidos no garimpo, por uma necessidade de geração de renda principalmente, procuram alternativa de trabalho para poder, e o turismo é uma dessas alternativas. Esse plano de visitação contou com uma participação média de 80 pessoas durante os 4 anos. Dessas 80 pessoas, mais ou menos 55 delas eram jovens que trabalham no garimpo artesanal, mas que não vem a hora de que essa iniciativa possa vingar para que eles deixem o garimpo e possam trabalhar numa atividade que pode gerar mais renda, mas que tem muito mais valor agregado do que o garimpo. Sim. Você falou sobre esses 2 projetos concorrentes, inclusive por parte do governo, mas nesse sentido do turismo em aldeias indígenas, existe algum apoio hoje por parte do governo? No caso do projeto Iaripo e do plano de visitação, existiu e existe um grande apoio. Né? Toda a construção do plano de visitação foi feita com a participação efetiva da FUNAI. Né? Infelizmente, hoje,
né? E não é só a partir de hoje, mas a FUNAI já vem tendo seu orçamento diminuído ano a ano, né? Então, fragiliza muito a capacidade dessa instituição de atuar. Tem pessoas interessantes ali, parceiros de trabalho, muito comprometidos com a questão indígena, né? Mas, infelizmente, a condição deles de atuação, por uma falta de recurso financeiro, principalmente, é muito limitada. E daí eu acho que essa parceria entre instituições do governo, sociedade civil, né, e o setor privado, né, que quer praticar uma economia justa, numa atividade sustentável, eu acho que é a melhor das parcerias que a gente pode gerar neste momento. Sim. Israel, nesse sentido, existe alguma ação semelhante sendo aplicada em outro país que você tenha conhecimento ou é algo inédito que o Brasil está fazendo? Tem vários locais do mundo onde Sim. isso acontece, está dentro do circuito turístico oficial dos países, né? África do Sul, você tem visitas cultural villages que mostram várias etnias também, modo tradicional. Em maior ou menor medida você tem no Canadá, Estados Unidos, no México, e, enfim, vários outros países. No Guarani, uma etnia Guarani, no Equador, premiada mundialmente, inclusive com a presença de um brasileiro que foi morar lá e, por acaso, participa desse projeto, mas é um projeto que já chama atenção mundialmente. E no Brasil também, falou de apoio público, no Acre, durante mais de 20 anos, o governo mais progressista de lá sempre apoiou. No Acre já há muito tempo existe uma Secretaria de Assuntos Indígenas. Sim. E a visitação em terras indígenas já foi organizada há muito tempo e alguns povos têm festivais anuais onde recebem visitantes, mostram sua cultura, conseguem uma fonte de renda, os Yawanawá, os Kaxinawá, os Axaninca, enfim, uma série de povos lá do Acre tem apoio governamental para desenvolver essa atividade, já até anterior à portaria da FUNAI, tinha um acordo do governo do Acre com a FUNAI para desenvolver isso. E isso também está acontecendo em outros locais, no Amazonas, Sateré Maué, no Xingu, já tradicionalmente, tradição já se visitar, principalmente para as festividades lá do Quarupi. Só esses últimos 3 meses houveram 12 Quarupis no Xingu. Hoje também muito premido assim por essa necessidade de faturamento, de exposição do artesanato. Mas é uma atividade que está se impondo, que eu acho que no Brasil, coloca o Brasil numa situação de destaque, e a diversidade de povos que tem aqui, a riqueza cultural, a riqueza de ambientes. Então a gente, em tese, tem tudo para ser referência mundial. Estamos engatinhando ainda nisso, mas acho que é um bom movimento, bastante vigoroso que está acontecendo, muito positivo. Como tem sido a participação da iniciativa privada nessas discussões? Porque tem essa preocupação com o ambiente, inclusive. Com certeza. Ainda é incipiente, né? Nós fomos convidados por um perfil da empresa, mas eu acho que o mercado de turismo ainda não discutiu como é que vai se relacionar. Eu acho que também as comunidades ainda estão aprendendo como se relacionar, né? Existem vários formatos, vários modelos, mas eu acho que nos próximos anos a gente vai ter que criar códigos de conduta e de comércio justo e de respeito mútuo, para poder a coisa dar certo, né? Sim, porque no caso da Tanundeporã, você inclusive nesse vídeo, vocês já colocam algumas regras que precisam ser seguidas. Isso foi discutido entre vocês, para vocês tirarem esses critérios? Sim, a gente foi discutido amplamente com todas as aldeias envolvidas, que são 8 aldeias, né? Sim. No nosso caso é um pouquinho mais fácil, porque é só de uma etnia, né? Então, foi bem mais rápido a questão da construção, né? De discutir as regras, né? De como que a gente tem que se comportar com o turista tem que se importar com a gente, né? Então, foi bastante discutido, até com as pessoas que produzem o artesanato dentro da aldeia, né? Com relação a como se comportar, se portar. Então, foi tudo construído em conjunto, né? Com todos, né? Sim. Para os nossos telespectadores e até para mim, que não tenho tanta intimidade seja com os Yanomami, com os Chavantes que você citou, com os Guaranis, o que de mais especial vocês podem relatar para a gente que existe nesses locais, nesses passeios e que vão chamar atenção com certeza quando essas visitas começarem ou, por exemplo, na aldeia Guarani, onde já existem esses passeios? Olha, primeiramente, quando o pessoal chega na aldeia, é que eu falei, né? O pessoal se
se incomoda com a aparência nossa. Ah, o índio com o celular, o índio tá de roupa, né? Mas começa a conviver, começa a conversar, eles acabam, né, saindo com uma outra visão, né? É uma coisa nossa bem característica dentro da cidade de São Paulo, as aldeias não falam português entre moradores da aldeia, a gente só fala em Guarani. Sim. Tanto é que o vídeo todo é produzido em Guarani, né? Só tem as legendas para o pessoal saber entender, né? Isso chama atenção de quem vai até lá. Isso. É. Israel? Eu acho, bom, tem muita coisa que chama atenção, mas eu acho que uma coisa que marca bastante é a forma mais coletiva de vida. Por exemplo, os Chavante, eles têm um ritual diário, que na verdade é o exercício do poder, que é o Waran, que é a reunião de um representante de cada casa, de cada núcleo familiar, e ali se busca sempre o consenso. Né? Se expõe as divergências, se expõe as diferenças, mas são conversas longas que entram noite adentro e onde se procura sempre o consenso. E a comunidade vive disso, né? Ela caminha através desse consenso construído diariamente e com muita conversa. Belo exemplo para a nossa sociedade que estimula hoje, enfim, a divisão e o ódio. Mas é muito impactante você estar numa comunidade que a maioria não fala português, que tem um modo de vida coletivo mesmo, tudo que entra na aldeia é dividido. A gente assiste isso enquanto está lá, desde uma compra que vem da cidade, onde as pessoas se organizam para cada um receber o seu quinhão, até numa caçada coletiva, onde todo mundo participa do resultado. A forma como as pessoas se tratam entre si, você não vê uma coisa que a gente lê em livro, mas é algo que se assiste numa comunidade. Não se bate em criança, não se briga com criança, se educa a criança, né? Se você assiste no dia a dia, dentro de uma casa que está cheia de criança, não existe violência contra a criança. Tem uma série de... as danças, a expressão da cultura que é muito forte, muito viva, né? A cultura Chavante, assim como, enfim, todas as culturas Sim. coletivas indígenas são muito marcantes, né? Então isso sempre marca muito as pessoas. E também a primeira impressão é sempre aquela impressão de, olha, que estranho, né? Todo mundo vestido, as mulheres de saia longa. Em meia hora isso passa, né? Porque você percebe que você está... os Guarani acho que são a melhor representação disso, quer dizer, um povo que está cercado pela cultura europeia há mais de 500 anos e continua se assumindo e se mantendo com a sua língua, com a sua Sim. cultura, né? Quer dizer, haja resistência cultural, né? Totalmente. Então isso é muito forte em todos os povos indígenas que a gente visita, especialmente esses que estão chamando o visitante para vir Sim. conhecer, né? É um movimento também importante de afirmação cultural dentro da aldeia, né? Claro. De valorização de rituais, de valorização do conhecimento dos mais velhos. Isso a gente percebe também nas visitas e eu acho que é um lado positivo do turismo. Muita gente pergunta, né? Mas o impacto que o turismo... É claro que traz impacto. Todo relacionamento vai trazer impacto e novidades, né? Mas quando a comunidade está organizada e, enfim, esperta para entender o que é isso, a tendência disso ser positiva é muito grande. Claro. Né? Então... Marcos, só para finalizar, no seu ponto de vista? Eu acho que é a oportunidade de conhecer o Brasil, né? Ultimamente tem se falado muito em povos indígenas, né? E não necessariamente de uma maneira que nos levem a conhecer esses povos, né? A própria palavra índio é uma palavra genérica, né? Quando a gente teve uma reunião recentemente, Israel estava, e um Yanomami levantou e falou, eu não gosto que me chama de índio não, eu não sou índio, eu sou Yanomami. Porque o Yanomami é diferente do Tucano, que é diferente do Baré, que é diferente do Guarani, e essa diversidade, isso é o Brasil, isso a gente precisa conhecer. E numa viagem dessa, eu acho que o pacote todo, ele faz bem. Então, a comida que te oferecem, né, que são coisas que são plantadas na roça, são preparos que os próprios Yanomami fazem. Você está numa trilha e tem cogumelo, você parar, deixa a mochila, vai pegar o cogumelo e mais no fim da tarde esse cogumelo é assado na folha pelo uma Yanomami que está ali, te conta como que é o nome do cogumelo e tal. Cantar. Os Yanomamis são muito cantadores, a gente vai cantando durante boa parte da trilha, aí à noite você fica com mais vontade de cantar, eles vão te ensinando, ou então te contando histórias. Então acho que essa oportunidade de estar e passar pela aldeia, ver os problemas de lixo, ver a escola como funciona. Sim. Em Maturacá, uma comunidade com 2.000 pessoas,
à noite tem ensino médio à distância. É algo bem impactante, você vê e pensar, poxa, o que é isso? Então você realmente fazer uma imersão neste mundo Yanomami, no caso, ou no mundo dos Kra, dos Guarani, eu acho que é algo muito importante para a gente conhecer o Brasil. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube /Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.